Nós vamos fazer a leitura de um texto, é conhecido esse texto, Gênesis capítulo de número 18, do verso 9 ao verso 15, Almeida, Revista e Corrigida. Talvez a sua versão seja outra, mas a mensagem da palavra de Deus é a mesma. Gênesis capítulo 18, estaremos lendo a partir do verso 9. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei, aí está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Queremos dar um... E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te riste. O tema que nós queremos dar para esta mensagem está no versículo 14, que é este: haveria alguma coisa difícil para Deus? Você pode fazer essa pergunta para alguém? Haveria alguma coisa difícil para Deus? Senhor, te louvamos uma vez mais pela tua palavra, sempre viva, sempre eficaz, sempre poderosa. Palavra tua, que vem para os nossos corações, Senhor. Que ela encontre espaço no coração de cada um, a começar no meu, Senhor. E que tu possas trazer um conforto, trazer, Senhor, fé para cada um, Senhor. E que possamos entender que tu és um Deus que está no controle das nossas vidas. E nós oramos agradecidos no nome de Jesus. E você diz aleluia. Volte ao seu lugar, glorificando ao Senhor. Hoje nós estamos tratando de assuntos concernentes à atuação sobrenatural de Deus. Nós conhecemos um Deus que nos visita. Eu narrei para vocês as experiências que eu tive semana passada, com um Deus que foi no meu quarto de madrugada me acordar, e eu me vi tão fraco, tão pequeno, tão pó, tão cinza, e parece que Deus mandava mais a presença, mais a presença, mais a presença. Eu muito me alegrei com aquela visitação da parte de Deus. Esta outra semana que já passou, terminou ontem, eu pude novamente desfrutar desta presença maravilhosa de Deus, como também eu creio que você tem recebido, tem usufruído da presença de Deus aqui na terra. Um Deus poderoso, um Deus grande, um Deus que pode todas as coisas. Pela manhã, na questão de uma pergunta que foi colocada, e foi dito porque para Deus nada é impossível, nós estivemos pregando, abordando sobre este assunto aqui, no caso de Maria, mãe de Jesus, quando da visitação do anjo Gabriel, e tem toda a história ligada com Zacarias e Isabel. Mas eu quero começar a falar com você, é uma conversa que eu pretendo ter, uma conversa bem tranquila, para que você possa entender. Essa pergunta, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ela foi feita 2000 anos antes de Cristo, feito para um homem chamado Abraão. Quando nós falamos de Abraão, de imediato nós lembramos de duas coisas. Primeiro, um homem que tinha uma amizade com Deus, um homem que ficou conhecido no contexto da Bíblia Sagrada como o amigo de Deus. Mas de uma forma mais intensa, traz aí a ideia para nós, vem à nossa mente, um homem de fé. Abraão, o pai da fé. Abraão, que foi chamado para sair da sua terra, da sua parentela, e ir para uma terra que Deus iria mostrar. E ele já começou a sua caminhada com Deus tendo promessas. Deus havia dado a eles várias promessas. Promessa de ser pai de uma grande multidão. E Deus tinha dito para ele
que ele seria pai de um filho, filho da promessa, quando ele tinha por volta de 75 anos. Logicamente, esta notícia, ele falou, ele informou, disse para sua esposa, a dona Sarai, e o nome era Contenciosa, uma mulher muito agitada, que não tem nenhuma mulher agitada aqui nesta noite, não é? Abraão, naquele caso, ele deu a notícia, falou, certamente uma expectativa, uma expectação houve por parte daquele casal. Eu posso imaginar quantas orações foram feitas por Abraão e quantas orações foram feitas por Sara. O tempo passa, não era que Deus estava em silêncio, diferentemente da questão de Zacarias e de Isabel. Deus tinha falado, Deus já tinha apontado, Deus já tinha dado uma promessa, Deus já tinha dado um sinal, e Deus já tinha mandado ele contar as estrelas do céu, e ver se ele podia contar a areia e da praia, os grãos da areia da praia. E Deus tinha sinalizado, olha, você vai ser pai. Sendo que a promessa para ser cumprida demorou 25 anos. Imagine 25 anos você esperando, sabendo que a bênção estava ali, que a bênção era tua, que Deus ia responder com um ato poderoso, um feito extraordinário, e você queria aquele milagre e estava vendo, e aí a coisa começa a ficar muito difícil. Diga aí, difícil. Eu não sei se alguém já fez uma prova difícil aqui, já fez? Daquele desespero, a gente olha para a prova e diz, Senhor, não sei nada. O que é isso? Como é que eu vou resolver essa questão? Ainda mais professor de matemática, a gente fica assim, Senhor, e agora? E a gente fica naquela situação, mas de vez em quando tem uns professores de matemática bonzinhos, que a gente fala assim, professor, eu me lembro, vê se eu estou certo, vê se eu estou indo pelo caminho certo, e diz assim, de repente a gente vai encontrar aí uma solução da parte de Deus. Pois bem, embora Deus tivesse dito para ele, sim, que ele daria um filho, que ia cumprir com a promessa, e Deus vai até mudar o nome de Abraão para Abraão, pai de um povo para pai de multidões, de Sarai vai para Sara, princesa. E eu fico imaginando lá os empregados deste casal, dizendo, esse homem está maluco, não tem nem filho. E está dizendo, a dona Sara, ela está dizendo, Abraão, amor, agora você não é mais Abraão, você é Abraão, pai de multidões. Mas eram palavras proferidas como um ato de fé. Eles estavam imaginando o momento em que Deus iria cumprir com a sua promessa. Eu estou diante de um auditório, diante da igreja, de um povo que tem fé, de um povo que acredita no poder de Deus. E eu estou dizendo para um povo que já teve resposta de Deus, que Deus já sinalizou, que o sinal verde já apareceu, já piscou, dizendo, pode ir, vai em frente, assuma. E Deus está falando, é aqui, é esse jeito, é esta forma. E você está dizendo, e agora, Senhor? Está difícil acreditar que isso vai acontecer. E quando nós falamos de uma coisa difícil, é algo que não é tão fácil de se resolver. Que dá trabalho, que exige de nós esforço, labor, luta. Algo que temos dificuldade para resolver sozinhos. Certamente você, como eu, já tivemos várias dificuldades na vida. Dificuldades em todas as esferas que você pode imaginar. Dificuldade para arranjar um emprego, dificuldade para casar, dificuldade para manter uma casa, a provisão do lar. Tantas e tantas dificuldades, e a gente entra por um caminho muito difícil. Um caminho, às vezes, que a gente fica, meu Deus, e agora como eu vou fazer isto? Diferente de impossibilidades. Eu estou ainda nas dificuldades. Nas dificuldades que nós resolvemos fazer. Dá um jeitinho brasileiro, né? A gente começa a pegar uns atalhos, eu vou tentar ajudar, tentar que a promessa, que a resposta positiva venha a ser realidade, venha a ser real em minha vida. O que vai fazer? Abraão, ele vai, no capítulo 15, verso 3, Abraão, diante da notícia de Deus, pode colocar Abraão 15, Gênesis 15, verso 3, ele vai dizer assim, eis que não me tens dado só semente, Deus. Deus, filho eu não tenho, tu falaste que ia me dar um filho, olha que era um homem da fé, mas Abraão não nasceu com fé, não nasceu crendo, ele foi aprendendo a ter fé na escola de Deus, no agir de Deus, no caminhar com Deus. E tem gente que tem que aprender
e às vezes com mais dificuldades, a ter fé. E ele vai dizer assim: eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Jeitinho de Abraão. Deus, olha, está demorando muito esse filho da promessa chegar. Eu vou pegar aqui um filho que vai nascer aqui na minha casa de outros empregados, e ele vai ser meu herdeiro. Solução parecia ideal. Dona Sara, por sua vez, vai ter a brilhante, entre aspas, ideia de oferecer a sua serva egípcia Agar, para que Abraão pudesse torná-la uma concubina, né? Para gerar nela um filho, e vai vir Ismael. E que encrenca! O que ela pensou que era a solução para o cumprimento das promessas de Deus, a bênção de Deus, que abençoar, ia prosperar uma grande multidão, virou um problemaço. E assim também acontece conosco. Quantas vezes a gente quer dar o nosso jeito? Vamos falar com o nosso padrinho. Vamos falar com aquele que pode me ajudar com dinheiro. Ou que tem lá um certo nível, uma função dentro da empresa que vai poder fazer me prosperar lá dentro. Eu vou dar o meu jeito, a minha solução, o meu atalho. O caminho é esse aqui, mas eu vou por aqui, e depois eu chego lá e acabou. E Deus está dizendo para você: não. Ou você acredita em Deus ou não acredita. Ou você toma posse do que Deus está te prometendo, ou esquece. E Deus tem nos dado muitas promessas. Muitas promessas. Dificuldades nos levam a fazer o que está ao nosso alcance. A gente usa isso aqui, a razão. A gente vai maquinar, vai pensar, vai ver como é que vai fazer por lá. Não, está aqui, ó. Eu tenho coisas cabíveis. Eu tenho coisas lógicas, racionais, práticas, para que eu possa resolver. Bem, mas geralmente diante das causas difíceis, nós fazemos mais uso de expressões negativas do que afirmativas. Isto é, de negação do que de afirmação. Palavras de incredulidade do que palavras de fé. Bem, até aquele que ficou conhecido como o pai da fé, Abraão, entrou por este caminho. E Deus, nesta noite, está nos falando de uma forma muito clara, muito evidente, para nós não fazermos o que Abraão e Sara fizeram. O jeito para resolver aquela situação. Bem, Gênesis 17, verso de número 17, você vai encontrar Abraão de vez em quando tem um fezão. Ele vai acreditar. Diz assim o versículo 17, capítulo 7. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse ao seu coração. Agora ele tinha recebido a palavra, ele tinha acreditado, Deus estava com ele, mas uma outra vez ele vai agora de novo vacilar. Há um homem de 100 anos, agora estava com 100 anos, há de nascer um filho, agora já tinha virado o quê? Impossibilidade. As dificuldades a gente dá um jeito. Mas muitas vezes essas dificuldades nos levam a ter coisas impossíveis. Não tem como mais. Com 75 anos podia lá dar um jeito. Estava mais novo, corpo mais novo, não estava adormecido. Sara também. Mas agora, imagine um homem de 100 anos. Alguém conhece uma pessoa de 100 anos? No século XX? De pé. Geralmente eles estão ainda bem o quê? Nem todo mundo está lúcido. Mas dói tudo, irmão. Dói aqui, dói acolá. E isso... Parece que a pessoa perdeu, né, o motivo. E a luta é essa, ter uma mente ocupada, lucidez. Lindo demais isso aqui. A gente na igreja aqui, algumas irmãs, que eu brinco demais. Tem a Miss Brasil, irmã Regina. A irmã Regina fala, abraça, ri, brinca. Como é bom. Ela diz, pastor, que eu me sinto tão feliz, amada, querida. Saúde, recebe saúde. Mas Abraão, ele vai dizer assim, e conceberá Sara na idade de 90 anos. Ele ainda... duvida, coloca em questão a vida dele, ainda envolve o dos outros, como às vezes a gente faz também. Bem, mais adiante Sara vai fazer o mesmo. Capítulo 18, verso 12. Assim, pois, riu-se Sara, casal risonho, riso da incredulidade, está repreendido em nome de Jesus, ele preferiu o choro da fé. Sara consigo dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido. Sendo também o meu Senhor, ainda um acusando o outro, né? Também já velho. E, na verdade, eles tinham que estar na mesma visão, na mesma concordância.
Ontem eu estava falando aqui com um jovem casal, né? Dizendo lá, o poder de nós orarmos em concordância, de nós buscarmos em oração, tendo sempre ali o amém. E a pergunta que vem então, nesse capítulo 18 é esta: haveria alguma coisa difícil com o Senhor? Ela vai concluir, eu estou velha, ele está velho. A incredulidade chega. E a incredulidade nos faz rir. São expressões assim, ó, eu não vou conseguir. Isso não é para mim. Isso não é para mim. Eu não vou suportar. Não vai dar certo. Tais expressões, infelizmente, fazem parte do linguajar humano e até mesmo do crentez de muitos crentes. Quando, na verdade, nós podíamos falar como o apóstolo Paulo, Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Cadê os vencedores? Bem, sabe aquele problema de matemática que eu já falei aqui, né? Que parecia difícil, mas uma ajudinha aparece em cena lá e você de repente consegue responder a questão de forma correta. Tiago 1, verso 17, inspirado pelo Espírito Santo, Tiago, ele vai falar uma palavra que vem do alto. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do céu, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Nós temos um Deus que é por nós. É a canção da vitória, o hino de vitória de Paulo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aquele que promete é fiel para cumprir. Fiel para cumprir. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Eu estava dando aula no Instituto Bíblico. Alguns conheceram a irmã Virgínia. Eu estava sem carro. Levaram um outro carro. Sangue de Jesus tem poder, está repreendido isso. E foi o Fusca branco. E aquele não tinha seguro. Um dia lá dando uma aula, caiu um poder de Deus na aula. Ela disse assim, Deus vai te dar um automóvel. O incrédulo que disse, como? Não tenho nem bicicleta. Deus vai te dar um automóvel. Eu ri. Eu me lembro depois, passaram os anos, eu cheguei na igreja com um Honda Fit, para a glória de Deus, tá? 0 quilômetro. Alguém chegou assim, agora você tem um automóvel. Eu lembrei da profecia. Lembrei da profecia e disse, meu Deus. E passou-se muito tempo. E alguém brincou, agora é uma marca que é um automóvel, não é carro. Então veja lá, Deus tem boas promessas para cada um de nós. E não é apenas na questão material. Não, Deus tem muito mais. Deus tem bênção que nós não podemos imaginar. Que nem olho viu, como diz Paulo. Nem ouvido ouviu o que Deus preparou para cada um de nós. Bem, está Sara e Abraão nesse dilema. Está difícil, como é que vai ser? Os 3 anjos que foram enviados ali ficaram assustados. Sara ouvindo por detrás da tenda. E depois disse que não foi ela não, só a graça de Deus. E o Senhor então vai fazer essa pergunta. Verso de número 13 do capítulo 18. Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara? Abraão tinha rido também. Casal risonho. Dizendo, verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido, haveria alguma coisa difícil ao Senhor. Aí Deus vai dizer, o anjo, na pessoa ali, tudo indica da teofonia, Cristo. Ao tempo determinado, tornarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Entenda uma coisa, Deus tem tempos determinados para responder às nossas orações. E alguns pensam que Deus é igual a máquina. Senhor, me dá. Pim, toma. Não dou. Não.
A resposta de Deus muitas vezes é complexa. Para ele dizer um não ou um sim, ele vai ter que estabelecer todo um projeto, todo um processo que vai envolver aprendizagem. Toda vez que nós vamos falar com Deus desejando alguma coisa nós vamos aprender com Deus, com o Mestre. Para que você quer? Quando eu vou te dar? Qual vai ser o objetivo disso aí? No caso, Deus tinha projetos maravilhosos. E quando Deus entra na nossa situação, as coisas ficam fáceis. Sim ou não? Gente, o negócio ficou tão fácil. O trem resolveu tão rápido assim. Tem hora que nós ficamos assustados. Como é que pode isso? Estava tudo enrolado o processo, de repente está tudo desembaraçado. Deus. É Deus purinho. Purinho. O Deus que entra em ação. Então é necessário nós colocarmos a nossa fé em ação. Diga fé em ação. Pergunta, você está colocando? Você está colocando a sua fé em ação? Ou você está pegando carona na fé de alguém? Ei, pastor, aquele irmão tem uma cara de ter uma fezão. E você às vezes julga que aquela irmã tem uma cara de fezinha. E a tua fé? Como é que está a tua fé? Não importa, diz lá, tamanho de um grão de mostarda. Veja o que nos fala Marcos capítulo 11, do verso 22 ao verso 24. Jesus vai falar algo sobre fé. Ele tinha amaldiçoado a figueira, e na manhã seguinte os apóstolos viram que a figueira está seca. Jesus então vai abordar sobre fé. Ele vai dizer assim, versículo de número 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será feito. Palavra de Deus. Bem, a fé aqui tem duplo sentido. Primeiro, de confiança e dependência de. Isso é fé. Quando nós passamos a confiar em Deus e depender deste Deus. Lembra Jesus falando, sem mim nada podeis fazer? Mas em segundo lugar, traz a questão da lealdade e da fidelidade. O crer aqui significa perseverar, confiando e crendo, evidenciando isso mediante uma fidelidade obediente. E aqui eu dou nota 10 para Abraão. Abraão em tudo obedeceu a Deus. Até na hora de levar o filho para ser sacrificado, que Deus tinha pedido Isaac. Lembra disso? Imagine um pai levando uma criança da promessa que tinha sido dada. Frutos de oração, de fé. E Deus diz, agora me dá o teu filho. E agora imagine um filho dizendo, pai, o que está acontecendo? Para onde nós estamos indo? Deus proverá, meu filho. Aí ele estava com uma fé grandona. Porque na hora lá Deus proveu mesmo. O menino não foi imolado. É a prova da fé. Eu sei que existem pessoas aqui que estão na prova da fé. Mas por que Deus está sendo provando a minha fé? Quer a resposta? Para você ser aprovado. Para ser aprovadérrimo. Bem, agora coisas impossíveis. O que é difícil, Deus te ajuda, Deus nos ajuda a vencer dificuldades. Agora, aparece um grau de maior intensidade, que é as impossibilidades. 100 anos. Alguém já viu um casal, ele com 100 e ela com 90, gerar filhos? Se fosse hoje, gente, Facebook ia bombar. Casal de idosos, rebenta a boca do balão, algo estranho aconteceu, o poder caiu lá, e agora eles têm filho, um filho. Imagine lá agora, sem ter WhatsApp, rede social, como essa notícia deve ter percorrido. A começar pelos empregados. Abraão tinha uma igreja, a igreja do Abraão era uma igreja de fé. Ele tinha empregado, tinha esposa, as pessoas estavam de olho. Ele era bendito, né? Ele servia a Deus. Era conhecido como um homem que servia ao Senhor.
Mas eu vou lá para Lucas capítulo 1, verso 37. No seu aspecto mais fidedigno à palavra da impossível, nós vamos encontrar Maria recebendo a notícia de que seria mãe, que nela seria gerado, por obra e graça do Espírito Santo, a pessoa da segunda pessoa. Jesus Cristo viria a este mundo como homem. E quando ela ouve aquela mensagem, ela vai fazer a pergunta: mas como eu não conheço nenhum varão? Aí o anjo vai dar a resposta. Lê para mim. Já pensou para um homem com uma mulher? Ainda mais, né? De repente vai um óvulo lá, o espermatozoide vai dar jeito. Mas uma mulher que não tem varão, não tem ninguém, como? Aí o anjo vai lembrar do caso de Zacarias e Isabel, que também idosos, passaram pelo silêncio de Deus, oraram, buscaram, e aí Deus coloca ele lá dentro do altar, para ele ver um anjo. Estava num culto, tão acostumado com as coisas do culto, mas talvez ele passasse na cabeça dele que num culto também anjo pode vir. Que num culto como esse tem glória a Deus, tem línguas estranhas, tem choro, tem quebrantamento, tem salto, tem um monte de coisa. E eu não duvido que tenha anjo de Deus aqui. Tem coisas impossíveis. Pastor, o que é isso, pastor? São aquelas piores do que as difíceis. Deixa eu fazer uma pergunta. Você vai fazer, quantos aqui já enfrentaram alguma coisa impossível? Façam, E como é que tu ficaste? Será que Deus quer que você ficasse, Ou Deus entrou em cena? São aquelas piores. Mas quando percebemos isso, há um jeito. Invocar o nome de Deus. Pedir a eles auxílio, ajuda. O Deus que pode fazer todas as coisas. E aí eu vou para Romanos capítulo 4, verso de número 17. É um dos versículos mais espetaculares da Bíblia. Como está escrito. Estava falando sobre Abraão, Paulo. Pegou como modelo Abraão e Sara, falando de fé. Mas de repente Paulo vai dizer assim, como está escrito. Por pai de muitas nações, leia aqui para mim, te constituí perante aquele no qual creu, a saber em quem? Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Olha o poder de Deus. Olha a onipotência de Deus. Olha o poder criador de Deus. Deus consegue olhar para algo que não existe para nós, a gente não enxerga, e Ele já está vendo. Para Ele já é real. Para Deus já era real Abraão sendo pai de uma multidão. Para Deus já era real Jesus vindo da família de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Para Deus era real a nação de Israel através de Abraão. Em Deus era real você é presente aqui e fazendo parte da igreja como algo verdadeiro. Eu estou diante de um povo que acredita em um Deus que traz a existência das coisas que não existem, chamando-as como se já existissem. Aí eu vou agora à minha fé. Irmãos, toda vez que eu subo nesse púlpito, eu não enxergo esse auditório. Eu enxergo um auditório bem maior. Eu enxergo aqui música, adoração. Eu enxergo gente jogando-se no chão, chorando. Pessoas se convertendo, Jesus curando. Eu enxergo pessoas passando na rua, nós ganhando para Jesus. Eu enxergo orfanatos, a gente indo lá visitar. Eu enxergo escolas. Eu enxergo missões. Eu enxergo avivamento. Eu acho que Deus está enxergando igual a mim. Aí eu pergunto, o que é que você está enxergando sobre a sua vida? Minha vida acabou. Não tem mais, chegou ao fim. Meu casamento está destruído. Meu trabalho vai acabar. Parece só ver coisa horrorosa.
Comece a ver com os olhos da fé o que Deus vai te dar. Enxergue as maravilhas de Deus, o que Deus poderá fazer para com você. Bem, eu quero que você vá lá comigo para Mateus capítulo de número 19, verso 16. Jesus encontrou um avarento, um jovem muito rico, que teve a oportunidade de ser discípulo de Jesus. Jesus manda ele vai vender tudo que tinha e seguir Jesus, segui-lo. Ele vai dizer não. Olha aqui que está escrito que Jesus falou lá, por favor. Mateus 19, 6, ele falou, mas como é difícil alguém rico dar salvação. Olha a resposta que Jesus, né? Vamos, por favor, continua, é o verso 26, é esse? 26. Mateus 19, 26. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, lê comigo, por favor. Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Sabe aquele esposo que até agora não se converteu? Enxergue ele sendo crente. Sabe aquele filho que está dando trabalho, está por aí afora? Enxergue ele vindo aqui na igreja, adorando, levantando as mãos. Eu vou dar um exemplo de Anira, tá? Brandina Reis Reina, o nome da minha avó, Rosinha. Meu tio Luiz se converteu com tia Anira, se batizaram e depois, por algum motivo, não permaneceram. O sonho da minha avó era ver meu tio na igreja. E minha tia também. A família também. E como ela orava, eu sei porque a gente conversava. Ela ia a circo de oração, ela fazia campanha de oração, jejum. E orando. A Bíblia nos fala que a nossa oração permanece diante de Deus como incenso, que sobe. Chegou o momento dela ser recolhida. Foi para a eternidade, foi com Deus. Os anos passam, e aí a senhora sabe contar melhor do que eu. Não é que eles voltam para Jesus. Se rendem a Jesus. E Deus vai trabalhar de uma maneira tão intensa na vida deste casal, que vai transformar em um casal de pastores. Que vai usar para a glória de Deus, vai rebanhar, vai cuidar. Ela não conseguiu ver fisicamente, com os olhos, o tio Luiz e a tia Nira na igreja, adorando, glorificando. Mas pelos olhos da fé, ela contemplava um dia eles estando na adoração a Deus. Olha só qual é a diferença. Como é que está a tua visão de fé e de confiança? Está um palmo só? Amplie. Enxergue além. Quando Deus diz, olhe para as estrelas do céu, Abraão. A visão de Abraão foi aumentando. Paz de multidões. Vidas sendo abençoadas. Vidas que teriam encontro com Jesus, Senhor e Salvador. Famílias que seriam benditas do Senhor. Eu venho nesta noite como um porta-voz de Deus, dizendo para você, amplie a tua visão de fé. Acredite no agir de Deus na sua vida. Bem, coisas impossíveis para nós, são para nós, mas para Deus não é. O nosso Deus é um Deus das causas impossíveis. E a palavra nos fala que tudo é possível àquele que crê. Agora deixa eu colocar aqui para vocês. Pastor, como é possível Deus trazer à existência coisas que não existem como se já existisse na minha vida? E aí a experiência. Primeira resposta, eu quero colocar aqui para você. Deus faz com que isso seja real através dos nossos desejos. Diga aí, desejos. Você tem desejos? Você tem sonhos? Você tem projetos? Você tem motivação para viver? Quais são os seus objetivos espirituais? Familiares? Onde você deseja chegar como um crente? Como empresário? Como cidadão? Como homem? Como mulher? Como filho? Como jovem? O que você pensa de você mesmo? Salmo 37, o salmista diz assim, deleita-te também no Senhor, e Ele te satisfará o que deseja o teu coração. Aí tem o versículo 5 que diz assim, entrega o teu caminho, vamos lá, 1, 2, 3, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, acredita nele, coloca fé nele, e Ele vai fazer. Agora, se eu não tenho nenhum projeto,
se eu não tenho nenhum desejo, se eu não tenho nenhum plano, se eu não tenho um alvo, como é que Deus vai realizar isto? Porque Deus não vai arrombar o coração de ninguém. Nós temos que ser sonhadores. Porque Deus quer sonhar através dos nossos sonhos. Deus age através de nós, dos nossos desejos e sonhos. Temos sonhos sim, mas quem faz cumprir os sonhos e desejos é Deus. O de Abraão e de Sara era apenas ser pai e mãe. E você, e o Senhor Deus, qual era o sonho? Eita, eu não quero só isso para Abraão e Sara não. Lembra? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além. Aquilo que pensar, não é isso? Vamos lá, Efésios 3:20, coloca aí. Esse versículo você tem que saber de cor. De cor, hoje você vai memorizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, 1, 2, 3. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos em oração ou pensamos sonhos, segundo o poder que em nós opera, verso 21, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre, bem bonito, amém! Pode levantar a mão e adorar a Deus. A presença de Deus, uma presença tremenda de Deus aqui. Deus está nos visitando, Deus está tratando conosco, Deus está mexendo conosco, está indo lá dentro de nós, no coração, na alma, no espírito, na mente, nos sonhos, nos desejos. Creia! Aleluia! Desejo de Deus, não. Só pai, Abraão. Só mãe, não. Eu vejo vocês como pais e mães de multidões. Olha a visão de Deus. Olha o extraordinário de Deus. Olha a dimensão de Deus. Deus não quer que nós fiquemos aqui. Nós somos homens espirituais, mulheres espirituais. Deus quer nos colocar em outro patamar. Entrar na dimensão de Deus. Poyong Shu, né? Os mais antigos. O livro chamado Quarta Dimensão. Orações com propósitos. Bem, Ele realiza sonhos através dos nossos. Porque Ele tem propósitos mais amplos, maiores do que os nossos. E os sonhos de Deus têm mais propósito do que os nossos. Nada acontece por um acaso na sua vida. Às vezes Deus revisa nossos sonhos, aperfeiçoa, modifica-os, porque Ele conhece o amanhã. Os judeus, por exemplo, sonhavam com o Messias, o libertador. Deus, quando olhava para Jesus, não o via apenas como o Messias de Israel, via como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Salvador. Diferente. José, ele tinha sonhos de governar. Sonhos de Deus na vida de José. Libertar a sua própria família, a sua nação, alimentar povos. Se você for olhar Esther com a sua beleza, né? Como foi um instrumento de Deus. Como foi útil para a obra de Deus. Então todos os sonhos de Deus são voltados para a humanidade. Bem, deixa eu passar aqui um pouquinho. Tem algum jovem aqui, algum adolescente? Quais são os sonhos desses adolescentes, desses jovens? Ontem eu vi aqui no jovem, alguém falando, foi Humberto, querendo casar, né? Quero casar. Deus abençoou. E os projetos dele vai dar um testemunho, já está convocado de púlpito. Então está faltando só um pedacinho para ele dar um testemunho, maravilhoso o testemunho dele. Aí é Joel capítulo 2, 28. E há de ser que depois derramarei meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Quando eu falo jovens e adolescentes aqui, eu estou me referindo àqueles que têm que sonhar. Você é adolescente, qual é o teu sonho, qual é o teu projeto de vida, o que você quer ser da sua vida? Lembra de Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos da América? Vou resumir aqui a historinha dele. Ele faliu os negócios com 31 anos de idade. Foi derrotado nas eleições legislativas com 32. Faliu outra vez aos 34 anos. Superou a morte da noiva aos 35. Teve um colapso nervoso aos 36. Que história!
Parece que o final vai ser horroroso. Perdeu outras eleições com 38 anos. Perdeu as eleições do Congresso aos 43, 46, 48. Se fosse uma pessoa dizendo, eu não quero mais saber disso, estou fora. Perdeu uma disputa para o Senado com 55 anos. Fracassou na tentativa de se tornar presidente aos 56. E aí, você desistiria? Perdeu uma disputa senatorial aos 58 anos. Mas quando chegou aos 60 anos, Abraham Lincoln foi eleito presidente dos Estados Unidos. O tempo, ele persistiu. A resposta de Deus veio lá. E Deus tinha um propósito com esse homem. Como foi esse governo, né? Deixa eu terminar esta mensagem. Por isso, ser crente é ser sonhador. Diga aí, ser crente é ser sonhador. E acreditar que Deus trará à existência os nossos sonhos. Bem, segunda coisa, para que Deus possa trazer à existência os meus sonhos, é capacidade de pensar altruisticamente. Não é energização, não. Não é positivo, não. Não é nada disso. É capacidade dada por Deus para pensar de forma altruísta. Ter bons pensamentos. Lembra do profeta Jeremias, quando ele viu tudo arrasado, quebrado, destruído, a cidade invadida pelos inimigos, levado. Ele disse, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Esperança. E falam aí fora que a esperança é a última que morre. Mas a gente não pode viver sem esperança. Então nós temos que trazer à nossa mente bons pensamentos. Você é especial. Você é filho de Jeová, filho de Jeová. Você foi comprado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Seu nome está escrito no livro da vida. Em você mora o Espírito Santo de Deus. Você tem todas as qualidades e atributos que Deus te deu. Tem fruto do Espírito. Por que esse negócio dizendo, não posso, não é para mim, não vou aguentar? Não! Como é que Deus vai trazer à existência isto? Uma coisa horrorosa. Filipenses 4:8. Palavra de Paulo. Veja como Paulo passou por tantas lutas e dificuldades. Olha que Paulo fala na prisão, escrevendo uma carta para uma igreja que pensava que ele estaria deprimido. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Como é que estão os teus pensamentos? Jó, diante daquela tribulação toda, ele diz assim, o que eu temia, isso me sobreveio. Já viu a gente pensa assim, não vai acontecer, isso não vai acontecer. Pum, aconteceu. Não, Senhor, está repreendido, isso não vai acontecer comigo, não. Parece que a coisa atrai. Está repreendido em nome de Jesus. Bem, olha só outra passagem que é muito importante. Salmo 139, verso 23. Um dos salmos mais lindos da Bíblia. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Mente vazia, oficina do cão. Não é isso que fala por aí? E uma mente cheia de Deus, o que vai ser? Uma escola, um laboratório do céu. Vai mudar a nossa vida. A mente é um campo de batalha. Imagine se Abraão fosse dar ouvido à dona Sara. Ela está dizendo que eu sou velho, eu não faço mais nada. Nenhum relacionamento mais eu posso ter. E se ela fosse ouvir também Abraão, também está dizendo que eu já não estou mais no ciclo, eu não tenho mais ovulação. Não. Eu quero, na autoridade do nome de Jesus, repreender todo pensamento maligno, contrário, negativo, que está assolando a tua mente. Ocupe a tua mente com bons pensamentos, com pensamento de Deus. Afinal de contas, Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. Bem, mente é campo de batalha. Provérbio 23, verso 7. Palavras do sábio Salomão. Provérbio 27, 7. Ele vai dizer, porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá,
come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Em terceiro lugar, como é que nós podemos permitir que Deus venha trazer à existência coisas que ainda não existem na nossa vida? Eu coloco aqui, através dos dons e talentos que Ele nos deu. Pergunto, alguém tem dom aqui? Alguém tem talentos? Antigamente tinha um tal de, quando a gente fazia uma prova para uma profissão, teste vocacional. Qual é a tua aptidão? Se você não gosta de biologia, você vai fazer uma carreira que tenha isso. Se você não suporta matemática, o que você vai fazer na engenharia? Se você não saca nada de inglês, vai fazer o que lá nas letras? Qual é a tua vocação? O que você gosta de fazer? É por aí, Jesus. É desse jeito aí. José gostava de governar, administrar. E aonde ele ia, fazia estágio. Na prisão, na casa de Potifar. Imagine trabalhar na prisão, feliz da vida. Era o treinamento do céu. Deus estava trazendo a existência. Olha, um dia você não vai estar administrando uma prisão. Um dia você vai estar administrando um reino. Deus olha para Moisés e diz, Moisés, você tem muita paciência, Moisés. Que luta você teve uma boa formação no Egito. Mas agora, Moisés, a tua paciência vai ser muito útil para conduzir um povo rebelde. Josué, Josué, você é obediente, você é fiel a Deus. Como você vai ser útil? Você era um moço que não se afastava da tenda, mas agora eu quero você como líder. Paulo, perseguidor, que conhecia o outro lado da história. Jesus teve um encontro com ele a caminho de Damasco. Agora ele vai se levantar, que vai fazer de tudo pelo Evangelho, vai sofrer, vai padecer. Onde é que Deus espera te usar? Onde? Onde? O que é que você tem de virtude que Deus te capacitou, que Deus te agraciou? E termino. Fique de pé, por favor. O Deus que traz à existência as coisas que não existem, Ele precisa usar uma coisa chamada, diga aí, fé. Vai com força. 1, 2, 3. Fé. Fé. Tudo vai terminar lá na fé. Hebreus capítulo de número 11, verso de número 1. Hebreus 11, verso de número 1. 11, 1. Eu quero que você leia esse versículo comigo. Vamos lá, bem bonito. 1, 2, 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé, esperança, caminham juntos. E aí eu quero te dizer uma coisa, para que você então guarde isso no seu coração. Isso tudo que eu falei aqui é muito importante. Como é que nós vamos conseguir ter Deus trazendo para nós, chamando a existência coisas que não existem na nossa vida? Eu quero destacar apenas uma coisa. Diga aí, oração. A oração define tudo isso. Nós estamos numa empreitada de oração aqui na igreja. Domingo passado Deus mandou pregar de oração, pregamos. Hoje também. Haveria alguma coisa difícil para Deus? Sim ou não? Como é que você vai conquistar todas essas coisas através da oração?